paz de Jesus, né, esteja entre nós. Nós fazemos 2 estudos por noite. O primeiro estudo é com o Livro dos Espíritos e o segundo horário é o livro Os Prazeres da Alma. O tema de hoje é vício, liberdade. Liberdade 1 para os Prazeres da Alma. O livro Os Prazeres da Alma com o tema Liberdade 1. O Reginaldo vai fazer os 2 estudos desta noite. Eu vou chamar aqui a Marilene para fazer a prece inicial, pedindo que desliguem os celulares para que não interrompa o estudo da noite. Grave. Salve. Prece O meu, ele inicial. fica marcando que tá Senhor, que é diferente do meu. Tá certo. fazei-nos instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que nós levemos o amor. Onde houver ofensa, que nós levemos o perdão. Onde houver discórdia, que nós levemos a união. Onde houver dúvida, que nós levemos a fé. Onde houver erro, que nós levemos a verdade. Onde houver desespero, que nós levemos a esperança. Onde houver tristeza, que nós levemos a alegria. Onde houver trevas, que nós levemos a luz. Ó Mestre, fazei que nós procuremos mais consolar e sermos consolados. Compreender que sermos compreendidos. Amar que sermos amados. Pois é dando que nós recebemos. É perdoando que nós somos perdoados. E é morrendo que nascemos para a vida eterna. Amém. Nós agradecemos a Marilene pela nossa peça inicial e convidamos então o Reginaldo por ser o primeiro orário. Que a espiritualidade conclui a nossa desta noite. Que assim seja. Boa noite. Boa noite. Na semana passada, nós chegamos mais ou menos ao item, a metade do item 13, e agora nós vamos dar continuidade. Nós fazemos as revisões da semana anterior, e esse item 13 ele vai tratar das divergências de linguagem. E aí, na semana passada, o que nós trouxemos, que nós conseguimos colocar como mais importante como revisão para essa semana foi diz Kardec, o livro Consumido, o estudo espiritismo imenso interessa a todas as questões da metafísica e da ordem social. É um mundo que se abre diante de nós. Será de admirar que o efetual demande tempo, muito tempo? E aí ele vai fazer essa observação agora no item 13, e eu já tinha feito essa observação lá no item 8. E aí, quando ele trata a metafísica examina a natureza fundamental da realidade, incluindo a relação entre mente e matéria, entre substância e atributo, entre necessidade e possibilidade. Então, o estudo espiritismo vai trazer um englobamento muito extenso para tratar de todos os assuntos inerentes ao nosso caminhar na evolução. E aí ele trouxe também, na semana passada, que o ponto essencial com relação ao que nós escutamos dos Espíritos é a quem nós nos dirigimos, porque nós às vezes vamos dirigir a um e vamos ter uma resposta, e ao outro nós vamos ter outra resposta. Quem é que nós estamos escolhendo para buscar as informações no mundo espiritual? E aí ele vai trazer uma série de explicações, de comparativos, e a semana passada nós falamos um pouco a respeito da aula, e Kardec vai dizer que para os espíritos a linguagem não tem tanta importância quanto nós imaginamos, que o que está se pensando é o fundamental. E é interessante porque qual é a intenção? O que se vai no fundo do pensamento
Porque muitas vezes nós falamos algumas coisas e essas coisas não são realmente aquilo que nós queremos. Nós, às vezes, só verbalizamos, nós não sentimos. O que vai no fundo daquela informação? É por isso que ele fala a respeito do estudo sério, que a gente vai ter que fazer uma avaliação com uma profundidade de tal magnitude para poder a gente verificar o que vai no fundo daquela mensagem. E aí ele falou um pouco a respeito, né, da questão da alma, das definições da alma, que é a divergência com relação à definição da alma, e depois ele traz com relação a Deus, porque vai ter divergência de posicionamento com relação a Deus entre as comunicações. Aí ele vai dizer o seguinte, relativamente a Deus, nos dias que serão possíveis de todas as coisas, o Criador do Universo, a Inteligência Suprema, o Infinito, o Grande Espírito, etc, etc, etc. Mas no fundo, vai ser sempre Deus. Então, quando uma pessoa dá uma definição de Deus, qual que é o fundo do pensamento dele? O que ele realmente está querendo dizer a respeito daquilo? E se nós verificarmos, nós vamos pegar todas as comunicações, todos os posicionamentos com relação a Deus, e no fritar dos olhos, como dizem, né, vai ser Deus. Então, para a gente não dar tanta importância para a linguagem que está sendo colocada, senão para que realmente aquela linguagem não quiser. E como dizem, tirar o espírito da letra, né? Tirar o espírito da letra. Aí São Kardec dizendo o seguinte, que nós vamos citar, por exemplo, a classificação dos espíritos. E aí depois, mais para frente, ele vai tratar isso com mais detalhes, né? Aí ele vai dizer o seguinte, que eles formam a série ininterrupta, desde o mais ínfimo grau até o grau superior. A classificação depois é arbitrária. Grupá-los em 3 classes, entre 5, 10 ou 20. À vontade, sem que nenhuma esteja primeiro. E aí nós verificamos que Kardec depois vai fazer uma divisão, mas como a divisão começa de um ínfimo grau até o grau superior, a variedade é muito grande. Então, se de repente aparecer alguém falando que a divisão é em 20, é porque ele foi lá, fez o estudo dele e pegou aqueles grupos e foi subdividindo. Se o mulher fala assim, é tudo espírito. É tudo espírito. Então, quando o espírito vai falar a respeito da classificação dos espíritos, dentro do entendimento dele, ele pode fazer essa divisão da forma que ele achar que é mais apropriada. Você fala porque entre um grau e outro tem nuances de vários graus de evolução. Exatamente isso, porque, por exemplo, se você pega de um espírito recentemente criado para um espírito que já está no reino nominal, você tem uma cadeia muito grande de variações, que só entre esses dois níveis você consegue subdividir. Porque vai ter, porque como a evolução não é igual para todo mundo, você pode fazer grupos e agrupando. Então, quando o Kardec lá na frente, que nós vamos estudar, a partir da questão 100, essa classificação, ele define daquele jeito. Você ganhar uma outra classificação, não está em erro, não está errada. Porque a forma que aquele espírito, aquele grupo verificou que poderia ser dividido. Vamos dizer, igual uma pizza pode ser de 8 pedaços, 4 pedaços, mas é pizza. É a mesma pizza. Então a divisão não importa. Né? E às vezes a inovação quer que corte o outro para dar mais quantidade. Na verdade é pizza. Então essa divisão dos espíritos, que ele finalmente coloca assim, é por causa disso. Essa classificação, ela não tem, por causa da linguagem, ela não tem muito... vamos dizer, muita importância, porque a verdade é que ele está tratando de um assunto só com os espíritos. E aí ele traz 3 sábios, que é Linneu, Jusson e Tournefort. E ele diz o seguinte, que se você pega esses 3
sábios. E cada um tem o seu sistema. A ciência, porém, não muda. Eles são todos da botânica. Tem o sistema de Linneu, o Jussou, o Tenefort. Nem por isso se saberá menos botânica. Então, se nós pegarmos e formos aproveitar o que disse Linneu a respeito da botânica, Jussou a respeito da botânica, o Tenefort a respeito da botânica, vai ter uma série de variações de entendimento, de colocação, de avaliação, de profundidade, de grau de importância para um viés ou outro, mas todos eles estão tratando de botânica. Se alguém falar assim, não, Linneu não está tratando de botânica, está em erro, por causa da linguagem dele. Se outro falar que Jussou não está tratando de botânica, está em erro, porque ele está tratando de botânica. Reginaldo, a gente pode... Existe ainda a criação de espíritos? Existe. Sempre Meu Jesus disse, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então, a criação do princípio inteligente, ela existe ininterruptamente. Ininterruptamente. Então, nessa afirmativa de Jesus, está a veracidade, a certeza que continua assim, criando os princípios inteligentes para iniciar a trajetória a partir do reino imoral. Então a gente vê aí uma certa dificuldade na reencarnação, porque na época do meu pai era normal a família dos pais terem 5, 6, 10 filhos, né? E hoje o pessoal não quer mais ter filhos. Então a gente vê aí uma certa dificuldade, né, Mas para nós, essa reencarnação. o que o Ricardo está dizendo é o seguinte, porque no ambiente que nós vivemos, o número de filhos são menores, mas aí nós estamos falando já do reino nominal. Certo? E aí, nós estamos falando dentro daquilo que nós conhecemos. Se nós viajarmos pelo mundo, nós vamos verificar ainda famílias muito numerosas em todos os lugares. As experiências que nós temos na África, as famílias ainda trazem uma quantidade grande de filhos. É que pode ser que está mais do Brasil, então, né, vamos dizer assim. Então, à medida que os países vão evoluindo, a população vai ficando idosa. Mas isso tudo está sob controle. E se nós fizermos um trabalho de raciocínio, de filosofar a respeito disso, à medida que a evolução vai acontecendo, não é necessário trazer tantos espíritos para aquele globo terrestre para passar pelas provas e expiações. Isso eu estou colocando como tese, né? Mas Deus continua sempre a criar os princípios inteligentes. Né? Então, e tem outros lugares do mundo que as famílias são numerosas. Tem os outros planetas também, né? Tem os outros mundos de prova e expiação, que não são o Brasil, o planeta Terra não é único, né? E aí, pode ser que eles estejam no início de um mundo de provas e expiações, que eram que tínhamos aqui dentro dos nossos avós e bisavós. Então, tudo está sob controle. Tá bom? Então, vamos lá. Aí, Kardec traz uma informação importante, já no finalzinho do item 13, ele vai dizer o seguinte: deixamos, consequentemente, de prestar as coisas de toda convenção mais importância do que merecem, para só nos atermos ao que é verdadeiramente importante. E não raro, a reflexão fará-se descobrindo que pareça disparate uma similitude que escapara ao primeiro exame. Então, todas as vezes que nós temos uma informação inicial, se a gente pega e não aceita ela de princípio, e começa a fazer uma avaliação, e engloba todo o estudo, e aprofunda em todas as informações que nós temos, nós verificamos que em algumas comunicações
A linguagem tem algumas convenções que às vezes nós colocamos muita importância. Então, muitas comunicações elas iniciam com uma saudação. E às vezes terminam com uma saudação. E às vezes nós colocamos importância nessa saudação inicial e na saudação final, e esquecemos do fundo que é a informação que está entre isso. E aí se nós pegamos um outro espírito que vai falando direto, a gente vai assim, poxa, nem boa noite deu. Nem que a paz do Senhor seja convosco, falou com a gente. Nem fiquem com Deus, falou com a gente. Mas se nós avaliamos uma e outra e procuramos aprofundar, nós verificamos que elas têm similitude do conteúdo. O fundo do pensamento das informações é a mesma. Então, às vezes nós nos preocupamos com as lantejoulas e esquecemos de nos preocupar com o que está segurando o lantejoulas. As bijuterias. Então, ele coloca que nós precisamos nos preocupar muito com isso, porque nós podemos ser pegos de surpresa ou nos equivocarmos ou deixarmos de aproveitar alguma informação em função disso. Em função de preocupar com algumas convenções que estão nas informações ou na forma de falar e não pega os detalhes da informação. A essência, né? Fica assim. A essência. Então, mais para trás nós estudamos a facilidade de se verificar a pureza, né, de um espírito, é nesses detalhes. Sim. É nesses detalhes. Às vezes uma informação colocada de uma forma, ou uma palavra colocada de uma forma, uma sequência de raciocínio. E aí quando eles sabem que às vezes nós gostamos mais das convenções, eles montam uma estrutura cheia de convenções, nos agradam e nos enganam. E aí nós voltamos a falar, o estudo sério é isso, é aprofundar, e indo lá profundamente a gente vai conseguir retirar aquilo que é bom para a gente. E não nos importamos de rechaçar nenhuma informação, porque ela vai ser recolocada à medida da necessidade. Na nossa trajetória, nós tivemos algumas circulações na nossa trajetória que a princípio nós avaliamos de um jeito, e aí verificamos que a condução daquela situação era de um jeito e não era daquele jeito. Mais para frente, tudo se acomodou para que fosse conduzido da forma que deveria ser. Deveria ser. Então, na comunicação, né, que o item 13 trata, as diferenças da comunicação é isso. Pegamos as informações, avaliamos, tiramos as convenções, bota na peneira bastante, aí se sai alguma coisa, a gente chuta, se sai nada, joga fora. Tem que jogar fora. Jogar fora, literalmente jogar fora. E se nós jogarmos alguma coisa fora importante, depois ela volta. É isso que eu falo. Não precisa se preocupar. Não precisa se Se preocupar. for necessária e verdadeira, ela vai voltar quantas vezes quiser necessário. O espiritismo é de raciocínio. O raciocínio é o bom senso. Então, quando a gente tem informação, a gente fala, isso faz sentido? Tem de fazer sentido. Claro. E o Deus que está na nossa consciência, ele nos ajuda a identificar o que faz sentido e o que não faz sentido. Se não fizer sentido, pleonasmo, não faz sentido. Joga fora. Os próprios espíritos sugerem isso. Tem gente que fala que vai ofender, que o espírito não vai gostar, mas se eles próprios é que sugerem isso. Se eles não gostarem, é porque eles estão à altura da mensagem que eles colocaram. Então vamos lá. O item 13 nós terminamos com esse aviso importante, né, Ricardo, que coloca. E nós entramos no item 14, que nós vamos chamar, né, de as questões de ortografia. Então nós temos, muitas vezes, nós andamos por aí, nós vemos muitas placas mal escritas. Nós vemos muitas cartas mal escritas, cheias de erro. Mas e aí?
E aí? E aí Kardec diz o seguinte, porque ele vai tratar a partir do terceiro das objeções. E essa é uma objeção que eles colocaram, que eram as questões de ortografia. Aí diz ele que passaremos de longe pela objeção que faz alguns céticos a propósito das faltas ortográficas que certos espíritos cometem, se ela não oferece margem a uma observação essencial. A ortografia deles, cumpre dizer, nem sempre é irreprochável, mas grande escassez de razão seriam mistas para se fazer disso objeto de crítica séria, dizendo que, desses saberem tudo, os espíritos devem saber a ortografia. Então, esses colocaram essa objeção, falaram, então se um espírito superior sabe das coisas, tem que saber escrever. E aí nós falamos a respeito do consenso, vamos fazer uma avaliação bem simples, um paralelo bem simples. Nós vamos no interior buscar aquela pessoa muito antiga, sábia, que sempre nos orienta. Nós saímos cheios do Espírito Santo, não? Cheio, com ânimo elevado, cheio de esperança. Se nós pedimos àquela pessoa para escrever o que ela falou, ela conseguiria? Está vendo? Então, o Kardec não queria nem levar em consideração isso. Isso aí não tem. Eu vou colocar em consideração porque eu disse que eu ia tratar de algumas objeções em respeito aos adversários. Os adversários devem ser respeitados, porque eles nos trazem a possibilidade de nos aprofundarmos naquilo que nós queremos fazer. Eu não vou nem colocar. Eles estão falando que esses seres superiores precisam saber de ortografia. Se nós temos paralelos simples. Reginaldo, Diga, Ricardo. A minha sogra, ela não sabia assinar o nome. E o nome dela é Maria Aparecida, mas não sabia assinar o nome. E ela era benzedeira. A cidade inteira de Birité conhecia ela. Todo mundo recorria a ela. Era um espírito que tinha a habilidade de manusear o magnetismo em benefício dos outros, né? Que a benzição é o manuseio do magnetismo. Não sabe escrever o nome? Reginaldo, em se tratando da questão do erro ortográfico, não poderia também, caso, por exemplo, de quem tem dificuldade com a ortografia é o médico. E ele está recebendo o comunicado e transcrevendo. Aí vai sair errado mesmo, a ortografia. Mas aí é o médico que não tem conhecimento da ortografia. Mais para frente ele trata um pouco disso. E aí se você colocar um outro paralelo, nós falamos um paralelo de uma pessoa que a gente busca com um elevado nível, que ele vai buscar o consolo, as orientações, ele não sabe escrever, e ela escuta evoluída. Sim. Naquela existência dele, ele não está com a habilidade, ou então não deixou lembrar da habilidade da escrita. Eu tenho amigos que falam 5 idiomas. Às vezes eles começam a falar um idioma e vai embolando no outro. Aí se você fala 2, nos 2 que você fala você entende. Se você fala 3, ele vai embolando, você vai entendendo. Mas mesmo você não sabendo só o português, no final das contas, você sabe o que estava querendo. Claro. Você sabe. Ele não queria levar essa consideração, mas era possível e era necessário levar essa consideração. E aí vai dizer Kardec o seguinte: poderíamos opor aos que estavam fazendo objeções os últimos pecados desse gênero cometidos por mais de um sábio da terra, porque entretanto nada nos diminuiu no mérito. Há, porém, no fato, a questão mais grave. Para os espíritos, principalmente para os seus superiores, a ideia é tudo. A forma nada vale. Nada vale. Porque vai se utilizando alguns verbetes, vai se escrever de alguma forma,
que aquilo vai se fazendo entender. Vai se fazendo entender. Se nós pegarmos, por exemplo, no Brasil, né, que é um país continental, o pão ele é falado de várias formas, do sul até o Amazonas, 3, 4 formas. Mas é todo pão. Então, se nós escrevemos aqui, entregamos uma pessoa que ele não está acostumado com aquele verbete, ele fala, isso é o quê? Escreveu errado. Mas não escreveu errado. E um campeonato de risadas que eu tinha que fazer o outro sorrir, aí um falou para o outro, Pebolim, ele não sorriu. Ele falou assim, se eu tivesse falado Totó, eu tinha me pegado. Ele não sabia que o Pebolim era o Totó. Então, havia ali um erro de ortografia, mas que para aquele que estava comunicando estava certo, para receber estava errado. Mas na verdade, sempre eu estava falando, eu te falo isso aqui. Então, a minha ideia é um jogo com um bonequinho, uma bolinha pequenininha, que fica batendo para lá e para cá até fazer tudo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque a gente pega a informação e começa a procurar um ortográfico. E a gente perde tempo no que foi de 13 com as lentejoulas e o fundo do pensamento. A gente pega e se perde. Na semana que vem nós continuamos, né, 14, e que Jesus possa nos abençoar e nos proteger. Obrigado. Nós que agradecemos, né, Reginaldo aí, por estudo do primeiro horário, e vou convidar aqui o Ricardo para fazer a prece de radiação para a gente. Boa noite. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor podem abrasar a terra. Deixai-nos beber nessa fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Assim seja, graças a Deus. Nós agradecemos a Ricardo aí pela prece e vamos convidar o Reginaldo novamente para o estudo do segundo horário, com o tema liberdade do livro Prazeres da Alma. Então vamos lá, né? Hoje eu quero a de Reginaldo. E sempre é bom ter a oportunidade de o livro Prazeres da Alma, ele vai trazer uma série de virtudes que, quando nós lemos, a gente vai ficando, sabe? Pegando informações, para, poxa, se eu conseguisse, vai ser tão bom. Então, prazeres da alma é prazeres da alma mesmo. A gente
gente vai ter, uma vez que a gente lê os textos e a gente aprende, a gente vai ter essa alegria, né? E aí, em todos os capítulos, ele traz 2 abordagens de cada tema. E hoje nós vamos trazer a primeira abordagem do tema liberdade. E aí todos os 2 abordagens falam de liberdade. São escritas diferentes, pontos de vista diferentes, mas é liberdade. Nós acabamos, né, de falar a respeito disso agora no estudo dos estudos. Ele vai trazer o seguinte: a liberdade, como todas as demais conquistas da alma, só será alcançada verdadeiramente se for compartilhada com os outros. Essa frase é a última frase do texto. Porque normalmente ele pega uma frase do meio, né, e coloca como chamativo para iniciar a argumentação dele. E aí, quando nós pensamos nisso, não tem nada que nos agrada a alma que será válido se não for compartilhado. Nada. Nada, nada, nada. Estou falando de conquistas da alma. Conquista da alma. E se nós verificarmos que ele realmente gosta de nós, no grupo de amigos a gente coloca uma conquista da gente, da alma, uma alegria plena, a gente olha para os rostos que estão em volta, pelo olhar para eles, nós verificaremos que realmente compartilham conosco. Mas aqueles que não compartilham conosco é que não têm entendimento. Mas a gente deve compartilhar as conquistas da alma, porque a gente vai projetar no outro o desejo de conquistar aquilo também. De conquistar aquilo também. Nós não sabemos se nós chegaremos ao final do texto, que o texto é extenso. Se nós chegarmos no final, nós vamos fazer mais alguns comentários a respeito dessa afirmativa. A liberdade, como todas as demais conquistas da alma, só será alcançada verdadeiramente se for compartilhada com os outros. E aí, como Hamed, né, na psicografia de José Espírito Santo Neto, ele pega uma parte do texto e traz para iniciar a argumentação dele, eu fiquei pensando na possibilidade de nós não chegarmos ao final do texto, e aí eu trouxe mais um pedaço, para que nós possamos meditar a respeito disso. Porque mais para frente ele vai dizer o seguinte: e são só perguntas para a gente poder meditar. Qual é o grau de influência da opinião alheia sobre meus atos e atitudes? Quais crenças cooperam para o meu bem-estar interior? O que me dificulta ter suficiente autonomia para tomar minhas próprias decisões? O que me impede de desfrutar uma vida plena? Por que costumo fingir para agradar os outros? Qual a razão de manter minha reputação alicerçada em um modelo exemplar? Meus conceitos facilitam a autoconfiança? E aí, se nós queremos voar com liberdade, se nós pegarmos essas questões e fizermos uma dissertação a respeito de cada pergunta dessa, nós vamos encontrar respostas para nós mesmos que vão nos ajudar a entender isso. E ele vai, durante o texto todo, fazendo algumas observações que nos ajudam, inclusive, a responder isso. Isso também está bem no final do texto, mas eu trouxe porque isso é um compêndio do que ele falou. Então, seria como se ele tivesse falado tudo, depois colocado uma provinha no final. Porque ele vai dar algumas considerações, e a gente vai pensar nas considerações da liberdade em vários pontos, e depois nós vamos trazer os conceitos deles para dentro de nós falar: como é que os outros influenciam na minha vida? As minhas crenças, o que elas colaboram? Por que eu não tenho autonomia? Por que eu não desfruto uma vida plena? Por que eu costumo te fingir o tal de olhar de paisagem, sabe? Recentemente uma pessoa me perguntou assim: você vai ver no nosso evento? Eu falei assim: não.
Falou, mas seco assim? Eu falei, porque a resposta é não. Aí perguntou, mas seco assim? Eu falei, é porque eu estou aprendendo na minha terapia que eu devo evitar fingir para os outros me desagradando. É só isso. Eu não vou vir porque eu não quero vir. Então pronto. Não tem relação de afetiva nenhuma com você, nem com ninguém. Eu só que eu não quero vir. Pronto. E muitas vezes a gente vai dando desculpas. Você vai vir na minha casa, deixa eu vou ver se, como é que está a minha agenda. Esse eu vou ver se, a resposta é eu não vou ir na sua casa. Essa é a resposta. Então, ele está colocando essas perguntas. E aí nós vamos iniciando o texto, que ele vai trazer uma afirmativa de Voltaire. François-Marie Arouet Voltaire. Voltaire vai dizer o seguinte: o prazer pela liberdade aumenta à medida que dela se desfruta. Se nós colocarmos no lugar da liberdade qualquer outra conquista moral, enquanto mais a gente vai ficando feliz por ser menos egoísta, mais a gente vai gostando de ser menos egoísta. Tá? Ele está dizendo o seguinte, Voltaire falando sobre a liberdade. Você vai desfrutando a liberdade e você vai aumentando que você vai gostando e você vai gostando mais, desfrutando mais, que passa a ser um item inegociável dentro da sua estrutura de caminhada. Mas para todas as questões morais, que ele fala que as questões precisam ser compartilhadas. A gente já não aceita mais retroceder. A gente quer mais e mais e mais. Quando, por exemplo, alguém nos maltrata, nos humilha ou faz qualquer atividade conosco que nos desagrada, nós conseguimos vencer a raiva, o ódio, a tristeza, a gente fica feliz. Aí da outra vez a gente fica mais feliz, e a gente passa a ter um procedimento, um comportamento natural. Então, o Voltaire vai dizer isso aí. E aí Hamed vai dizer o seguinte: o Criador que nos concedeu a vida deu-nos ao mesmo tempo a liberdade, o que levou ao de taça a proclamar: é para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei firmes, portanto, e não nos deixei prender de novo ao jugo da escravidão. Está lá na Carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 1. Então, quando o Ricardo perguntou lá no início, se continua se criando o princípio inteligente, ele já vai criando então a liberdade para a caminhada. E aí, quando nós verificamos dentro do nosso cotidiano uma série de ações que vai nos tornar a liberdade, e a gente vai pensar nessa afirmativa de Paulo de Tarso aos Gálatas e falar assim: poxa vida, o que Jesus quer de mim é que eu seja livre. Eu seja livre. Mas é uma liberdade que não deve ser confundida com libertinagem. É uma liberdade de um posicionamento correto, de um comportamento que vai lhe trazer resultados bons. Antes de vir para cá, eu estava vendo com minha mãe de 90 anos, ela está com demência, o filho de Irmã Dulce. Irmã Dulce resolveu enfrentar todo o sistema da época na Bahia porque ela queria ser livre para ajudar aos outros. Porque ela tinha isso dentro dela, que Jesus Cristo, aquilo que Jesus tinha ensinado para ela era para ser livre para fazer o que Jesus pediu. Então, ela não se importou com nenhuma pressão, ela não se importou com nenhum castigo, ela não se importou com nada. Ela fez aquilo que precisava fazer, porque ela tinha certeza absoluta. A liberdade que eu consegui com Cristo, eu não vou ficar presa a amado superior, eu não vou ficar presa a ninguém.
a nada. Eu vou fazer o que o Cristo me pediu. Ninguém vai me prender. E o resultado que ela teve, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. As dificuldades que ela passou, todo mundo sabe. Quem não sabe é fácil de ficar sabendo. É por quê? Porque quando ela sabe disso, ela fala, por quê? Por que eu vou ficar preso? Eu não vou ficar preso às convenções que o contribuidor foi o que Cristo me ensinou. O que Cristo me ensinou foi, vá e faça o mesmo. Vá e ajude os coxos e expropriados. E assim ela fez. Sofreu? Sofreu, mas qual a ascensão espiritual que ela fez? Ela fez uma ascensão espiritual muito grande, porque ela realizou o trabalho pela qual ela foi convocada a fazer. Ela disse, eu sou freira, mas eu sou livre. Eu vou fazer o que Cristo me pediu. Ninguém vai me colocar nesse problema. E o sistema, pelo poder que ela escolheu, colocado assim. Você não é Deus, e ela sorriu. Você é apenas uma mulher, e ela sorriu. Então ela tinha consciência plena dessa informação, né, que Paulo de Tarso deu às cartas. Então, Cristo, né, no sentido da iluminação interior que nós temos. E aí nós vamos tratar, porque para ser livre, a Bíblia vai dizer o seguinte: a rigidez mental é uma das formas mais corriqueiras de atrair o sofrimento. Mudança é um mecanismo espiritual do qual Deus assegura a evolução. Quem não evolui fica paralisado, desenvolvendo um verdadeiro entorpecimento interior. Então, quando nós temos um argumento comum entre as pessoas que é, eu sou assim. Isso é rigidez mental. Eu sou assim. Você é assim? Então, vai continuar sofrendo. Ah, mas você me conhece assim? Eu sou assim. Você está vendo que as ações daquela pessoa por não querer fazer uma mudança, sair de uma situação e passar para outra, ela vai ficando patinando. E se nós verificarmos, o que mais existe na nossa vida é mudança. Se nós fizermos um retrospecto dessa existência, na época que nós lembramos, né? Eu me lembro dos 5 anos para frente, foram mudanças atrás de mudanças. Ela traz, em princípio, um desconforto, mas quando você tem essa certeza de que a mudança que está sendo feita em função da bondade suprema, da justiça suprema de Deus, aquela mudança ela é para melhor. Saindo agora da casa da minha mãe, a minha irmã contando, nós temos uma vizinha que era bailarina, quase profissional, deu câncer, saiu de um câncer, não sei aonde, depois deu câncer nos ossos. Teve um dia que ela foi espreguiçar, ela quebrou o osso do pescoço e 2 costelas, espreguiçando. E aí vai conversar com ela, que ela fala, tá tudo bem, são mudanças necessárias que Deus me deu para que eu possa evoluir. Vamos para frente. Vamos para frente. Então, olha a consciência de que se está ocorrendo desse jeito, se as coisas estão tomando esse caminho, são mudanças na minha estrutura, que eu preciso entender que elas vão me assegurar a evolução. Porque se nós fizermos um paralelo bem tranquilo, se nós vamos, por exemplo, a uma serra, e a gente está acostumado a ir exatamente no lugar. Aí chega um dia e você fala assim, eu não vou ficar aqui. Eu vou procurar outro lugar. Aonde? Não, eu vou mudar para esse lugar, eu vou procurar conhecer outro lugar. Você vai passar por dificuldades que você não sabe o que aquela mudança vai te trazer. Mas aí você vê coisas diferentes, você vê paisagens diferentes, você vê lugares diferentes, pessoas diferentes. Aí você fala, foi bom ou foi ruim teu lugar? Foi bom, porque eu evoluí.
quando conversarem comigo, eu tenho mais subsídios para apoiar aquilo que me pergunta do que anteriormente. Toda mudança tem aprendizado. Todas as mudanças têm aprendizado, porque é o que Deus utiliza para poder assegurar a evolução. É quando se fala que a evolução é natural, indiferente de qualquer coisa, ela vai acontecendo. Quando nós chegamos aqui, não é a mesma coisa que nós estamos agora. É outra mudança. Inclusive tem uma informação no Evangelho que diz o seguinte: verifiquem há 100 anos atrás e verifiquem os progressos que foram feitos há 100 anos. Agora imaginem daqui a 100 anos. Haverá uma série de mudanças que fará a evolução ocorrer. Mas a preocupação de Hamed é uma mudança por dentro. Ele vai dizer o seguinte: para transformarmos a vida para melhor, temos que começar a nos mudar por dentro. E para tanto, precisamos inicialmente desfazer os diversos conceitos equivocados que nos foram transmitidos de forma não intencional pelos nossos pais, amigos, professores, ou até mesmo pelas diversas correntes de pensamento científico, filosófico e religioso. Se nós pegarmos a minha mãe com 90 anos e for conversar com ela, ela tem alguns parâmetros, alguns conceitos que não cabem mais. Nós devemos respeitar, mas se nós quisermos aplicar aquilo nos dias atuais, não funciona. Porque para agora o conceito é equivocado. Então, muitas vezes nós pegamos uma série de informações dos outros e admitimos que aquilo é uma verdade. Eu mesmo na ciência, mesmo na filosofia, mesmo nos meios religiosos, eles vão colocando e a gente vai aceitando. A gente precisa olhar para dentro e falar: isso tem validade? Isso tem senso comum? Será que se eu aplicar isso num volume de 5 milhões de pessoas, todo mundo fica feliz? Porque o censo, a pesquisa Datafolha tem que ser com o maior número de pessoas, não é um pouquinho. Você pega muita gente e fala: se eu aplicar nesse número de gente, todo mundo vai ficar feliz? A gente começa a separar o que realmente nos foi colocado, se tem validade ou não tem validade, se é um conceito equivocado ou não. Eu tenho amigos, um especialmente extremamente machista, mas o que ele é caridoso não tem condição. Então ele chega a ficar nervoso, de um casal homossexual. Eu já tive a possibilidade de compartilhar com eles eventos públicos. Ele fica nervoso. Mas aí o que acontece? Ele fica sofrendo. Porque ele não quer mudar na cabeça dele que o mundo é outro. Que o jeito de ver as coisas é de outra forma. Que ele, nos 70 e poucos anos que ele tem, ele não pode mais enrijecer a mente dele dessa forma, porque o sofrimento ficou ele. Certa feita, um amigo meu, que é homossexual, me disse: João, você sabe que eu sou homossexual? Eu não sei. Você tem algum problema? Eu falei: não, João, não tem problema não. Eles é que tem problema, eu não tenho problema não. Eles que não aceitam que tem problema, eu não tenho problema. Mas eu acho que não é eles que não aceitam, é porque já se conhece a posição da sociedade patriarcal, machista, preconceituosa. Mas é por isso que ele fala aqui, porque foram conceitos transmitidos por avós, amigos, professores, ou leram muita coisa, né, que foi contra aquilo que é atual e não quer mudar. Não quer mudar. Minha mãe até 86 anos. Qual é a idade da sua? Essa mãe é ilustra, sabe? A gente conversando sobre Deus. E é muito religiosa. Inclusive eu vim para a doutrina espírita através dela. O livro que eu ganhei era menina, eu tenho 47 anos, está aí todo espedaçado, mas é um carinho, eu guardo. E falando sobre Deus, ela comentou comigo que Deus está muito além do que a gente imagina.
além do Sol, né? Além de todos os planetas. E eu já penso diferente, porque na primeira frase do Pai Nosso, eu tive a audácia de, quando eu faço essa oração, de Pai Nosso que estais no céu. Pai Nosso que estais nos céus. Eu creio que esses céus são os nossos corações, né? Então Deus está em toda parte, inclusive em nós. Ela já acredita que Ele está além do Sol. Se você for analisar eu aqui na Terra e Deus no céu, há uma distância muito grande aí entre eu e Ele. Eu prefiro acreditar que Ele está. Mas você fez uma mudança interior. A sua mãe tem um conceito de Deus, ela passou isso para você, mas você foi raciocinando, pegando a razão e falou, não, Deus está em todos os lugares. Certa feita, eu amanheço no quarto, tinha uma borboleta amarela, ela tinha entrado pela janela e ela dormiu. Quando eu levantei, ela estava lá pulando pro quarto. Eu falei, nossa, Deus dormiu comigo. Aí fui abrir a janela para poder colocar ela para fora, um pé de pé, mais ou menos de 60 centímetros de altura, tinha aberto um buquê de pé amarelo. Eu falei, olha para você ver. Então, é porque a gente precisa verificar o que eles nos colocaram, o que é válido ou não. Porque Harold vai dizer o seguinte, que talvez nós estejamos tão rígidos ultimamente que sentiremos dificuldade em dar os primeiros passos para uma liberdade. Mas com determinação e com o passar do tempo, tomaremos consciência cada vez mais de como é agradável e realizadora no exterior. Aí tudo se tornará mais fácil. Não no nosso caso, né? Mas os jovens hoje, né, que às vezes não andam de ônibus, a primeira vez que eles andam de ônibus sozinho é andando nas primeiras. Eles ficam loucos. Eles falam, eu estou indo de ônibus para a escola. Não é? Aí uma criança pega e quebra o ovo para a mãe colocar na frigideira. E a mãe fala assim, você cozinha na sua casa? Aí a mãe, não, eu cozinho não, mas eu gosto de pato, né? Lá em casa eu cozinho. Quem quebra o ovo da minha mãe sou eu. Isso são pequenos indícios de liberdade que vai fazendo com que a vida ficando mais fácil, vai dando alegria. Aí querendo mais, mais e mais e mais. E às vezes a gente não quer falar, eu vou. E qualquer mudança precisa ter um movimento. Se nós não conseguimos correr, a gente deve andar. Se a gente não conseguir andar, a gente deve engatinhar. Se a gente não conseguir engatinhar, a gente deve arrastar. Mas nós não devemos parar. Porque isso é um enriquecimento da gente não querer que as coisas caminhem. É fácil? Claro que não é fácil. Claro que não é fácil. Mas se nós colocamos, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Qualquer situação que nos vem e fala, cara, quem mudou é o chefe maior. Ora, se der problema, eu falo com ele. Quem mandou-se no filme, quando ela tinha problema, era na estátua de... Eu quero o santo, esqueci o nome do santo. Já tem um hospital lá. E xingava todo. Você não vai fazer nada, não. Você me colocou nessa história, você não vai fazer nada, não. Não vai deixar na situação. Dá seu jeito, hein? Falava com o santo ainda. Dá seu jeito. Por quê? Porque ela estava confiando nele como seu supremo que estava conduzindo. Então, vai aparecer uma situação de mudança na nossa vida. E aí, quando nós verificamos essa mudança, a gente coloca, essa mudança veio a partir de Deus, com os seus emissários em diferentes níveis. Vamos embora. Isso é glória. Vamos embora. Vamos que vai dar certo. E primeiro que nós somos indestrutíveis, né? Seres imortais, indestrutíveis. Então, não vai dar nada para nós. Como uma amiga me falou, não vai dar nada para mim, não vai acontecer, vai acontecer depois. Vai se resolver. Vai se resolver. A gente não precisa ter medo. Essa simples
certeza da imortalidade da alma, que é um dos princípios da doutrina espírita, nos traz um alento e um conforto gigante. Porque você vê e fala assim, eu adoeci, igual a menina que nós colocamos um exemplo, não? Que ela quebrou, o cara está com câncer nos ossos, quebrou o osso do pescoço das costelas só de fazer um alongamentozinho, uma esticada. Ela está tranquila que ela fala, poxa, essa condição minha foi Deus que colocou, se Ele colocou, tudo bem, então isso vai dar certo no final. Isso traz um consolo, isso traz uma questão muito tranquila. Aí você fala, o que eu tenho de fazer a partir daqui? A gente começa a caminhar. A gente fala muito, Reginaldo, isso é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus, é a permissão dele. Né? Se passar por Deus. O pai quer que o filho quer. Não. É a permissão dele. Porque a gente vai entrar na questão da ação e da reação, a gente vai, com a liberdade desde o princípio, a gente vai fazendo escolhas e ele vai permitindo que os caminhos sejam corrigidos em função do desvio. Se nós fizermos um paralelo que Deus é uma estrada reta, e nos coloca para caminhar nela. Se você sai 5 metros, a força para te voltar para a estrada reta é uma força. Se você sai 500 metros, a força é outra. Se você sai 5 quilômetros, a força é outra. Mas em todas as forças existe o amor, que é o amor de nos voltarmos para a estrada reta. Então, enquanto maior o sofrimento, maior o amor de Deus para conosco. Porque no livro da paciência da avaliação do Espiritismo, o Espiritismo diz: a dor é bênção que Deus envia aos seus eleitos. E aí, quando nós falamos, tá, mas eu estou preso, eu quero seguir, o que eu tenho que fazer? Ah, não, eu tenho que mudar. Para mudar, eu tenho que começar a movimentar. Ninguém muda ficar parado, né? Ninguém muda, você precisa movimentar. E aí você movimenta, e a movimentação vai te levar você para alguns lugares. Vai ter problema se esses lugares vão ser piores ou melhores do que o inicial? Não tem problema, tem toda a experiência. René Descartes fala quando nós estamos numa floresta, no sentido figurativo. Se a gente está parado no meio da floresta, não resolve nada. Aí você deve falar, eu vou para esse lado aqui. E vai. Fala, eu estou errado. É o problema. Você volta no ponto de partida. Vai de novo. Deu errado, volta. Depois de 20, 30 vezes, você já conheceu uma série de caminhos e achou a saída. Mas todos os lugares que você conhece aqui no corpo foram aprendizados. Então a gente não pode ficar rígido. A gente tem que fazer essa movimentação, porque a gente vai sentindo esse prazer. Sentindo, poxa, eu sou livre. Eu posso ir e vir sem restrição nenhuma. Eu posso falar e ouvir sem restrição nenhuma. Porque o que eu falo com Cristo no coração. E o que eu ouço, eu recebo com Cristo no coração. Então, em mim não vai fazer diferença de frequência. Eu vou continuar tranquilo. Porque eu estou livre. E aí vai dizer, Hamed é o seguinte, a mente mente pra gente, viu gente? Aí, quando até rimamos, a mente mente pra gente, viu gente? Porque a mente, ela consome muita energia. Então, ela é o organismo que mais consome energia. E aí, ela quer a facilidade. Nós sentamos nos mesmos lugares, em casa nas mesas, nós costumamos a ficar na comodidade. Nós não gostamos de fazer mudança, porque ela não quer que a gente mude, ela quer ficar no conforto, para não gastar energia. E aí a gente precisa dinamizar a casa mental da gente. Ela diz, o seguinte, quando nos desfazemos das crenças inadequadas, morre em nós tudo aquilo que é velho. E passamos a reformular ou remodelar novos caminhos, dinamizando a casa mental e ampliando o universo pessoal. Então nós estamos acostumados com
um comportamento. E nós acreditamos que aquele comportamento é o ideal. E a gente está preso naquilo, né, como uma roda viva, e vai e volta, e vai e volta. A partir do momento fala assim, deixa eu aprender. E para aprender, a gente precisa tirar o pré-conceito. Então, muitas vezes nós vamos participar de alguma novidade, de alguma mudança que vai nos trazer benefícios e a gente vai todo armado, parecendo um guerreiro numa guerra. E se nós entrarmos ali naquele ambiente, com a casa mental da gente propícia a receber, e a gente vai passar a ter novos conceitos. E aquilo que anteriormente estava em nós já não faz mais sentido. Você tem uma nova perspectiva. É ali o universo abre. O universo abre. E muitas pessoas, se trouxermos, por exemplo, para um campo mais prático, as pessoas viram e falam assim, não é necessário fazer isso para as pessoas. Aí você fala, você vive como essas pessoas? Não. Então você não tem entendimento do que é necessário para elas. Tira as coisas dos seus conceitos velhos e passa a viver nessa nova vida, que você vai abrir o seu universo e você vai enfrentar mais possibilidades e mais necessidades. Por isso que é importante, quando nós temos algum adversário, nós sentarmos e escutarmos, porque ele vai trazer uma série de conceitos que o adversário não tem dó da gente. Ele vai falar diretamente, que não está preocupado se vai ofender, se vai... Não está com nada disso. E muitas vezes os pseudos amigos ficam nos alisando para evitar conflitos por interesse. E aí você fala assim, não, realmente, se eu passar a raciocinar desse jeito, se eu tirar meus conceitos antigos, eu vou ver a coisa de uma forma diferente. De uma forma diferente. Recentemente tivemos uma praia onde tinha muçulmanos, cristãos, ateus, tudo misturado. E eu sentado olhando e falando, olha que bacana. O multiverso representado nesse pequeno espaço e todo mundo se respeitando. Porque a gente passa na cabeça a ampliar o negócio da gente. Qual é o problema de uma mulher nadar de burca? Ou qual é o problema da mulher estar nadando de burca e a outra pode ter conversa? Porque os conceitos da gente, as saídas, a gente tem crianças que tem que ser desse jeito. Tem que ser desse jeito. Se fosse do jeito da gente, nós éramos Deus. Por isso que nós fomos criados para viver em sociedade, né? Exatamente. Se fosse sozinho, você não ia evoluir. A lei da sociedade era feita nesse sentido, de nós interrelacionarmos e aprendermos com o outro, para que o outro possa mudar em nós os nossos pensamentos e nós mudarmos deles os pensamentos deles com relação ao universo que a gente vive e todo mundo viver entendendo de tudo. É a evolução automática. É a evolução automática. Mas nós precisamos fazer isso. É uma história de eu sou desse jeito, ela não funciona. Acomodar, ficar na zona de conforto. Ela não funciona. É preciso falar, não, deixa eu ver isso de outro jeito. Como é que eu posso ver isso? Quando nós estudávamos a introdução de Jesus, Kardec vai trazer essas objeções porque ele quer saber o que os outros pensam, para ele não ficar rígido, não, o que eu acho é isso, não, deixa eu ver o que eles falam. Porque o que eles falam vai aumentar o meu universo. Então, é confortador porque quando a gente passa a não ter inimigos mais. A gente para de sentir raiva, a gente para de sentir tristeza, a gente tira o ódio do coração, a gente vai lá no que é bacana. Independente da forma que ele trouxe, vai abrir o universo, porque eu vou tirar o conceito que eu tinha, trazer o dele, fazer uma mescla e posso aproveitar. E aí vai dizer Hamed que na natureza está tudo em constante evolução. Aí vai dizer o seguinte, quer aceitemos
ou não, o mundo está progredindo. A natureza está em constante evolução. Por isso, temos necessidade de fazer uma constante auto-observação dos nossos valores, ideias e crenças. Existem muitas pessoas que dizem: meus pais sempre pensaram e agiram dessa forma, portanto eu também penso e ajo igualmente. Outros afirmam: minha família sempre abraçou esses conceitos. Ora, por que eu havia de trocá-los? Aí damos uma experiência pessoal que é ver os jovens, no caso do meu filho, fazendo várias atividades ao mesmo tempo. E me incomodaram. A pessoa me disse assim: procure pelos resultados. Se os resultados forem bons, importa. Porque para você, quando você fazia, você precisava concentrar em uma atividade por vez. Ele consegue jogar videogame, ouvir música e fazer para casa. Ao mesmo tempo. E aí é porque a gente às vezes pensa que porque o pai fazia dessa ou daquela maneira, eu devo ir nesse caminho. Ou porque a estrutura minha familiar é desse jeito e não vou mudar. Mas nós precisamos fazer essa observação. Aqueles conceitos para a época, fala, perfeito. Mas para hoje não valem mais. Não valem mais. Na nossa época, o bullying era natural. Hoje é inaceitável. E nós sofremos bullying. E a reação era completamente diferente. A reação era completamente diferente. Então, todos nós que passamos aí dos 50, 40, 50, nós sofremos bullying na escola o tempo todo. Estudávamos na escola, éramos 27 alunos, todos os 27 tinham apelido de animal. Todos os 27. Era bullying. Só que para aquela época, tudo bem, mas para agora não é mais possível. E a gente precisa modificar isso, porque isso é uma observação do que nós estamos fazendo e a gente precisa evoluir. Porque a gente vai de encontro nisso, aquilo que eu estou fazendo, igual os meus pais faziam, é válido. Ele tem resultados bons. Quais os resultados que ele traz? Aí você fala: não, isso não está no bom resultado, independente de eles fazerem, eu não vou fazer mais. Vou trocar. Não vou fazer mais. Porque se a natureza está em evolução, qualquer lado que nós levamos da natureza, se nós pegarmos os livros da série Fontivila, Emmanuel sempre vai trazer a natureza como referencial para nos orientar. Sempre vai trazer. Em praticamente todas as lições, ele vai trazer alguma coisa da natureza. Se ela está, porque nós não estaremos, se nós somos parte da natureza. Nós precisamos ter isso em mente. Não é porque os outros faziam que a gente deve continuar fazendo. Voltando nesse tema, nós mais novos, nós somos educados a uma tomada. Hoje não se pode mais encostar em uma criança. Então você vai falar assim: eu sempre com meu pai de 90 anos, a gente vai comentar às vezes que ele já não dá pouco, não foram pouco, se não era fácil. E nós vimos, porque nós temos entendimento, tanto eu quanto ele. Mas por que ele faz isso comigo? Eu vou pegar o meu filho e vou aplicar a mesma? Não. Nós precisamos mudar. Porque agora a gente raciocina, não, isso vai estar legal, isso pode funcionar. Mas é prioridade, vamos continuar. E aí, nós temos um desafio existencial. Porque a mãe vai falar que ele não está dentro da obra, induzir criaturas a desprezar as memórias, o ensino e as experiências familiares.
Mas é preciso que entendamos que o mundo progride e, em decorrência disso, muitas coisas se modificam em nossa existência. Queremos ou não, a mudança gera sempre um desafio existencial. Será que eu vou morrer se eu mudar para isso? O que vai acontecer comigo? Ai, meu Deus do céu! É por isso que nós estamos com um volume muito grande, do qual eu faço parte, depressivos e ansiosos. Por conta desse desafio existencial. O medo da mudança. O medo de não saber o que está no futuro, se o futuro ainda não está. Aliás, o futuro não existe quando ele chega no futuro mais. Então, tem coisas que eles nos ensinaram, algumas experiências que são válidas. Eu tenho uma que eu guardo para mim, que é: a educação de um filho se faz a partir de 2 pilares: paciência e participação. Se você quiser criar o teu filho bem, você participa e tenha paciência. E a paciência vai ser colocada nos momentos de mudança de fases da existência do filho. E a participação com você sabendo o que está acontecendo, você tem que orientar. Aí eu coloquei mais duas coisas: liberdade versus responsabilidade. Porque o bebê engatinhando já tem responsabilidade. E tem responsabilidade também do útero. Recentemente foram fazer um ultrassom, e aí o menino pegou e gostou do sexo. E eles deu para fazer chá de revelação. Agora não tem jeito mais. Então, nós temos que ter isso. Tem informações que são válidas. Memórias que a gente guarda. A gente fala, pô, isso é bacana, isso eu posso utilizar. Eu posso utilizar porque isso, em qualquer época da humanidade que eu utilizar isso, tem uma racionalidade de tal maneira que eu vou fazer proveito. Mas, quando precisar da mudança, é um desafio. E vai ser um desafio sempre. Sempre, sempre, sempre. Em qualquer nível que nós estivermos, nós vamos, na hora da mudança, é como dizem os atletas de alta performance: de dar um frio na barriga, e falar assim: se não der frio na barriga, eu paro. O frio na barriga é o sintoma do desafio existencial. Pô, será que vai dar? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Aí arrumamos o nome do trabalho, é um desafio existencial. Tudo isso vai valer a pena? E aí nós vamos, porque a liberdade vai nos colocando nessas situações que nós precisamos entender para que no final nós sejamos livres. E quando a gente vai desfrutando a liberdade, mais a gente vai querendo ser livre. A gente não aceita mais alguns cadeados, algumas situações de escravidão, seja ela mental, ou física ou emocional, a partir do momento que a gente verifica que a gente é capaz de dar os passos, enfrentar e falar: não, a partir de agora não vai ser assim mais. E aí nós vamos, aproveitar qual o desafio que tem as mulheres de denunciar as violências domésticas. É um desafio gigante. Existe todo um processo de entendimento de todo o contexto, mas a partir do momento que elas fazem, que elas saem, elas querem voltar mais? Nunca mais. Nunca mais. Aí nós estamos numa empresa onde a gente trabalha muito, ganha pouco, é maltratado, e aí a gente vai dizer: não, eu não vou ficar mais não. Eu vou retroceder profissionalmente, mas eu quero ser livre, não fico. Aí você chega para a chefe e fala: olha, muito obrigado, Feliz Natal e próspero Ano Novo. E vai embora. Mas é um desafio, porque a gente não sabe se o próximo passo, aonde que ele vai se direcionar. Mas é preciso, se não fizer, o sofrimento vai ficar contínuo, a gente vai ficar uma roda viva, por existências, existências e existências. No plano espiritual tem espíritos milenares que estão na roda viva porque não querem aceitar a mudança.
Existem N maneiras, milhares de didáticas aplicadas neles, e eles não querem. Só a partir do momento que fala, agora eu vou mudar. O que vai acontecer? Não, eu vou mudar. Pronto. André Luiz, para sair do umbral, chegou uma hora depois de eu terminar, agora eu vou até mais, não. Pega e sai. Porque às vezes a dor não é suficiente para fazer a mudança. Conta-se que um viajante chegou no posto de gasolina, parou o carro, desceu e viu um cachorro uivando, deitado uivando, gritando uivando. Olhou assim, foi para o banheiro, voltou o cachorro ali, uivando de novo. Ele olhou, entrou, logicamente, no início, quando ele precisava, o cachorro uivando, gritando. Aí quando foi pagar a conta, ele virou para o fundo e falou assim, rapaz, por que esse cachorro está gritando uivando? Quando eu cheguei aqui, não é porque está deitado numa cama de prego. Por que ele não sai? O senhor, é porque o prego não dói o suficiente para ele sair, só dói para ele deitar. A gente tem que ter consciência disso. Quando piora muito, é que o prego está doendo o suficiente para a gente falar, não, capa, chega. Chega. O incrível é que, infelizmente, tem que ser assim. Porque assim, enquanto não dói o suficiente, a pessoa não toma atitude. É a cama de prego do cachorro. Não, é onde fala que a dor é necessária, por isso. E a gente pode, logicamente, que ela não é mandatória, ela não é um elemento único. Se a gente passa a raciocinar, que é o que nos ensina a doutrina, a gente sai desse mundo. Vai pelo amor, não pela dor. Não pela dor. A gente vai pelo raciocínio e fala, poxa vida, essa situação minha está assim, 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 assim. Eu estou livre. Eu posso fazer o que eu quero dentro dos princípios cristãos, obviamente, né? Eu posso fazer, eu estou conseguindo caminhar? Estou. Não. Então eu tenho que mudar. Existe uma frase que diz o seguinte, se você está num ambiente, onde aquele ambiente, ou aquele companheiro, ou aquelas pessoas, te restringe por Deus do coração, largue todo mundo e fique com Deus. Porque Ele vai dar a liberdade, Ele vai dar as condições para você ficar livre. E aquele grupo de pessoas, ou aquela pessoa específica, vai ficar para trás esperando um dia que a cama de prego seja forte o suficiente para ele poder ficar. Mas nós vamos. E não é fácil. Eu costumo dizer que não sei se estou certo, sabe? Pelo que vem estudando e que eu compreendo. Se os pequenos sofrimentos não me fazem mudar, aí vem as tragédias. Ô Ricardo, se nós fizermos uma avaliação, vamos levar para o lado científico, nós vamos no médico. Então eu recentemente estava com um pouco de coriza e a febre, aí tomei algumas dodogínas, os medicamentos resolveu. E aí eu fui no pneumologista e eu estava com pneumonia. Aí o que ele fez? Falou, 20 dias de antibiótico e vou te dar um outro remédio para você combater a dor que você vai ter no estômago. Dor de dor vou te dar, senão você não vai sarar. E ainda vou te dar um pedido para você vacinar. Então é isso. Se nós estamos em uma dificuldade e o remédio não é suficiente para nos ajudar, é preciso aumentar a dose do remédio. Isso é amor. Isso é amor, porque o médico não recebeu com o desejo sincero de curar o doente. E Deus, como médico dos médicos, todas as vezes que a gente tem uma dificuldade maior, é esse amor. Mas a gente precisa falar, eu quero ser livre. Se nós colocamos os vícios, né, de ordem de cigarro, de bebida, de psicotrópicos, a gente fala, eu estou sofrendo, eu quero sair quieto. Aí você precisa fazer um movimento de começar a sair, ficar livre, se libertar daquilo, mas tem que partir de um movimento que no começo é muito difícil. É muito difícil. Mas sabendo que é difícil, a gente se prepara. Fala, tudo bem, é difícil, mas eu vou dar conta. Aí segue, a Beth diz o seguinte, não adianta ficar parado à beira do caminho, igual a música do Carlos, né? Sentado à beira do caminho.
Aí por que ele vai dizer? Que se nós optarmos ficar parado a mais na estrada, não adianta de nada. Porque a vida está em movimentação. Nós impulsionamos de maneira natural e variável. Ainda que não vejamos o avanço e o desenvolvimento fluir no momento presente, ainda assim estaremos todos marchando sob o fluxo da divina lei do progresso. Não adianta. Queiramos ou não, nós estamos impulsionados pela lei do progresso. Diuturnamente. E como nós fazemos? As mudanças acontecem, a gente faz uma avaliação nacional do que está acontecendo, a sempre fala, não, eu não estou parado não. Eu vou movimentar. Porque não adianta. Mais cedo ou mais tarde vai haver uma dose maior de remédio para poder nos curar. Agora, qual remédio nós vamos tomar depende de nós. Não adianta. Não, está desse jeito, ele está assim, está de boa. Não estou de boa. Recentemente, em uma clínica de reabilitação de alcoólatras, um dos internos foi para o coordenador geral da clínica e falou assim, eu estou de boa. Ele falou, tá mesmo? Você era um profissional, você é graduado, você era um profissional que poderia estar aposentado agora com o teto máximo. E você está recebendo R$600 de auxílio. Você tinha uma mulher e 3 filhos. Aonde eles se encontram? Você tinha uma casa. Você mora onde atualmente? Você está de boa? Modifique o seu pensamento. Não fique estagnado ali achando que está tudo bem, que não está tudo bem. Você vai movimentar. E se você não movimentar por livre espontânea vontade, vai por livre espontânea pressão. E vai. Esse rapaz é a 5ª internação dele em tudo de reabilitação. Se precisar da 6ª, vai ter a 6ª. Se precisar desencarnar, vai desencarnar e voltar depois com outras dificuldades, com outras necessidades. Mas não adianta achar que está tudo bem. Não está tudo bem. Se a gente quiser seguir, a gente precisa fazer esse movimento. Eu faço tudo, a mesma coisa que a gente vê um autômata, uma máquina. Que vai ter uma hora que vai chegar uma situação que vai nos fazer nos movimentar. O progresso não para. Hammond vai trazer uma informação de Kardec e vai dizer o seguinte, que Kardec vai perguntar às entidades benevolentes, não há homens que de boa fé, obstam o progresso, acreditando favorecê-lo, porque do ponto de vista que se coloca, o ver onde ele não existe, o que Kardec está perguntando? Tem pessoas em determinados níveis que ele fala, não vou, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer, vai ser do meu jeito. Acreditando que o que ele quer fazer, tá bom. Quer um exemplo? As guerras que nós temos, as 2 grandes guerras do mundo hoje, da Palestina e da Rússia, eles estão acreditando naquilo que está certo. Eles estão acreditando que eles fazendo aquilo, eles estão progredindo. Eles estão buscando o poder no sentido de melhorarem. Ele está matando e matando. E aí o que os espíritos superiores respondem? Eles falam o seguinte, não se preocupem, que essas pessoas, eles são como as pedras pequenas que ficam entrando na roda da carroça. Os cães ladram e a carruagem passa.
A carroça vai pulando, as pedrinhas, e elas tentam dificultar a marcha da viatura, a marcha da carroça. Consegue? Não. Chega um momento de limite e falar, agora chega. Agora nós vamos fazer uma modificação de tal magnitude que vocês querem, não vai acontecer mais. Porque não vai. Porque o progresso é no sentido moral e intelectual. Se não estiver sendo feito nesses dois níveis, vai acontecer alguma coisa que vai parar aquilo que eles estão tentando fazer. Pode ser que a natureza for. Se nós falamos, mas é uma guerra de uma imensidão grande, o que é a imensidão de uma guerra para uma existência? O Japão foi destruído com a bomba. E aí, o que aconteceu? Os caras tentaram. Eles acharam que mandar bomba no Japão naquela época era bom. Onde criou o Japão? Fazendo uma analogia de guerras, né? Então, se nós temos alguém de nosso convívio que nos dificultam o caminho, acreditando que não dificultam, que eles agem conosco, pensando que aquilo vai nos ajudar, mas na verdade não está ajudando porque a ajuda não existe. Vai chegar um momento que aquilo vai cessar. Não vai acontecer mais. Porque o progresso é da natureza e ele vai acontecer. Porque ele não para. Isso está lá na questão 782. Vou trazer uma última informação, que muitas vezes nós acreditamos que é possível abarcar todas as coisas. Se vamos para o mar, a gente não consegue segurar as ondas do mar. E aí Kardec, lá na questão 781, o progresso diz ele, o progresso é uma condição da natureza humana, não está ao alcance de ninguém a ela se opor. É uma força viva que as más leis podem retardar, mas não sufocar. Se nós vemos isso e pegarmos o contexto que nós vivemos hoje, quantas más leis existem nos sufocando que às vezes fazem um retardamento no progresso. Mas chega um momento que aquilo cai por terra. Porque o progresso chega de uma natureza tal que cai por terra. Vou dar um exemplo prático. Em Contagem, os partidos ganhavam e pintavam os prédios, os viadutos da cor do partido. Certo? Uma lei, não é? É uma lei orgulhosa. Aí o progresso foi chegando. As entidades superiores induziram alguém a adotar uma lei que hoje é obrigada a pintar os prédios para os viadutos com as cores da bandeira. Eles tentaram com essas más leis se beneficiarem, acho que eu dizer que estava certo, só que tem que o certo é o certo. Então, é um exemplo bem ínfimo em relação ao total, mas chega um momento que acontece alguma coisa que modifica para fazer o correto. E aí, eles vão dizer o seguinte, lutar contra o curso da evolução é como querer segurar com as mãos as ondas do mar. A paralisação existencial dificulta a liberdade e gera tristeza. A rotina produz angústia e depressão. Por isso, todos somos convidados a nos reformular emocionalmente e a procurar novos conhecimentos filosóficos, religiosos e científicos, para que possamos manter nosso equilíbrio existencial. Uma última informação, depois termino de ler para chegar naquelas perguntas iniciais, está lá no finalzinho. Movimentemos para que o movimento possa nos trazer oportunidades de nós sermos cada dia mais livres. Muito obrigado. Viu? Nós que agradecemos, né, Reginaldo, aí pelo estudo. Primeiro, segundo horário, deve estar com a garganta seca ali, mas estou a falar, né, Reginaldo? Mas foi ótimo, tá? Muito obrigada. E que possamos levar para o nosso dia a dia essa movimentação. E fazer igual a água, né, que sai procurando espaço, não gosta de ficar presa.
Eu vou dar uns recadinhos. A maioria que já está acostumada com os recados, né? Vou dar ênfase ao projeto de tampinhas e de lacres, tá? Vocês juntam lá, te dá certa quantidade, traz pra gente. A campanha do quilo acontece todo sábado. Quem quiser participar, é só comparecer uns minutinhos antes, é de 9 ao meio-dia. Para essa semana a gente está precisando de arroz. Se não puder participar da campanha, pode ajudar trazendo um quilo de alimento. Quem não pode ajudar trazendo o quilo, mesmo assim querer contribuir, pode fazer a contribuição via Pix também. Todas as atividades da casa estão no jornalzinho, tá? E vou convidar vocês para participar dos estudos que estão acontecendo online. Quem não pode assistir online, que entre também no YouTube, né, da Fraternidade, e tá lá. Essa semana começou também mais um estudo que é do Livro dos Espíritos também. Tá vendo a importância, né? Livro dos Espíritos aqui, Livro dos Espíritos 1845, Livro dos Espíritos online. Então convido vocês aí a entrar no YouTube da Fraternidade e ver qual é o estudo lá que vocês vão querer participar com a gente. O passe, né, será ministrado aqui ao lado. Eu vou fazer a oração final para a gente. Feche os olhos, leve esse pensamento em Jesus. Oração de agradecimento. Deus que é nosso Pai, nós te agradecemos por tudo que tens feito em nossas vidas, pela alegria de viver, por nossas famílias, pelos nossos amigos, pelo ar que respiramos, pelos dons que nos destes, pelos relacionamentos que possibilitam que nós cresçamos a cada dia. Obrigado, Pai, pelas oportunidades que tem dado de testemunhar o amor com que amas a nós e a toda a humanidade. Obrigado, Pai, por teu perdão e por dar-nos uma vida plena e abundante. Senhor, a Ti que és Criador do que somos e do que possuímos, dedicamos nossa vida, clamando para que vejamos a Tua vontade sendo feita e que nossas obras honrem e glorifiquem o Teu nome. Que assim seja. Então, estamos no final da reunião, tá? E que Jesus retorne com vocês nos seus lares. Boa noite a todos. Vou deixar você desligar, né? Tá? Alguém vai tomar um passe?